Fala pessoal, sempre bem? Sempre bem. Bom, vi uma pergunta aqui no canal esses dias e achei interessante, então resolvi agora parar e fazer um vídeo sobre essa pergunta, né, esse questionamento. Caio, faz um vídeo sobre defeitos. A pergunta foi bem aberta, então resolvi fazer uma reflexão. Então essa reflexão é tanto para o exame psicológico quanto para a vida, tudo bem? É isso aí. Defeitos, né? Todos nós temos, e muitos, diga-se de passagem. A grande questão é que nós vivemos em um mundo no qual os defeitos eles são maquiados. A gente começa pelas redes sociais, por exemplo. Nas redes sociais só se vê qualidades, né? Claro que quando nós postamos defeitos, nunca são defeitos nossos, sempre são dos outros, né? Então postamos os outros errando, os outros fazendo coisas ruins para servirem como exemplo para que as pessoas não errem, mas nós mesmos não colocamos coisas ruins de nós. Nunca vi isso. Acho muito difícil alguém colocar, seja qual for a mídia social, algum defeito particular para se autodenigrir. Ninguém faz isso. E essa é a sociedade hipócrita, farisaica, fazendo um link com personagens bíblicos, né? Porque sempre estão aptos e preparados e prontos para apontar o dedo para o outro. Mas eu não, eu só posto coisas boas minhas nas redes sociais, né? Só posto felicidade, entre aspas, né? Alegria, coisas boas minha, do outro não coloco nada ruim. Então a gente vai alimentando com as redes sociais esse estímulo de sou perfeito, né? Uma sociedade perfeccionista. Então quando o outro erra, nós somos os primeiros a apedrejá-los, a condená-los, a exterminá-los e fazer um linchamento, e às vezes é linchamento, agora está se chamando linchamento virtual, né? Nós linchamos a pessoa virtualmente, condenamos ela virtualmente. Diante disso, nós vemos o teor que nós vivemos agora, né? E quando eu se deparo com uma entrevista de emprego, um exame psicológico, ou num processo de autorreflexão, quais são os meus defeitos, eu não consigo enxergar, porque eu sou condicionado, ou seja, eu sou doutrinado, ensinado no meu dia a dia a enxergar o outro, a ver o problema do outro, mas o meu eu não enxergo. Não é fácil ver em casamento, porque minha esposa faz isso, minha esposa faz aquilo, tá aí os meus defeitos, né? Será que é fácil conviver comigo como esposo? Será que é fácil ser amigo do Caio? Será que é fácil ser um conhecido meu, tendo em vista os meus defeitos? Eu tenho que fazer essas questões para mim mesmo, eu tenho que me auto-questionar, me auto-perguntar, para saber, a partir do momento, quais são os meus defeitos. E isso é maturidade. Nós vivemos um mundo no qual a maturidade é esconder, né? A pseudo-maturidade é esconder os seus defeitos, portanto, eu não me vejo, eu não me olho como ser humano errando, só me vejo bom, perfeito. E sempre quando aparece defeito, eu tenho uma auto-justificação para me vitimizar e aí justificar de forma racionalizada, sendo bem psicológico, né? De forma racionalizada os meus defeitos. Então eu racionalizo, explico de alguma forma os meus defeitos, me esquivando das responsabilidades de se desenvolver e melhorar como ser humano, né? Então é esse cenário atual que nós vivemos. E como eu me deparo diante disso, o que eu faço para me desenvolver e enxergar os meus defeitos? E quando alguém me perguntar, psicólogo, por exemplo, na Polícia Militar, ou alguém me perguntar quais são os meus defeitos, como que eu faço, de alguma forma, para mostrar os meus defeitos, sendo que eu não sou ensinado a me perceber, a me ver como ser humano e muito menos ver os meus defeitos. Eu só sou ensinado a fazer uma propaganda falsa de mim mesmo. E a minha vida tá horrível, tá triste, tá tudo cagado, mas eu fico postando vídeo e fotinha de felicidade, alegria lá no Facebook. Aí quando sai a postagem, volta a minha cara de desânimo, o pau comendo em casa. Tô na pindaíba emocional, mas as fotos estão lá comigo sorrindo, feliz da conta. Isso é corriqueiro, vocês sabem que eu não estou mentindo, porque qualquer um que está ligado nas redes sociais sabe que essa é a nova onda, né? Inclusive, diante disso, tem até um documentário que saiu na Netflix esses tempos atrás, esses dias aí, eu assisti e recomendo vocês verem, que é O Dilema das Redes, né? Vale a pena, extraia lá um conteúdo para você fazer uma reflexão do impacto que é nas nossas vidas hoje, né? Uma vida pós-revolução tecnológica e após revolução das redes sociais, como nós somos condicionados, conduzidos por essas redes, né? Tem até uma frase interessante no documentário que é: se você não paga pelo produto,
você então está sendo o produto. Muito interessante. Dá uma olhadinha lá nesse documentário, né? Então, diante disso, os meus defeitos, eu mesmo não posso falar porque eu não sei. Eu não tenho contato comigo mesmo. Agora, se você pedir defeito do outro, eu vou apontar o dedo. O outro é isso, o outro é aquilo, o outro faz aquilo, aquela menina faz aquilo, aquele cara faz aquilo. Eu vou apontar sem problema nenhum. Mas quando perguntar os meus, trava. Dá o tal do piripaque do Chaves, né? Ele para, pá, não sei. Pan do computador, né? Então tem uma frase interessante de um livro que eu já recomendei várias vezes, e vou fazer mais vídeos sobre esse livro aqui, né? Que é A Arte da Sabedoria Mundana, né? De Baltasar Gracian, um livro da Idade Média. E tem uma frase que eu acho interessante ressaltar desse livro, e é o artigo 186 do livro, é assim, ó. Saber reconhecer os defeitos, por mais autorizado que estejam. A integridade deve ser capaz de reconhecer o vício, mesmo quando ele se veste de brocado, ou seja, um tecido com pérolas, um tecido com rodeios de ouro, de prata, um tecido bonito, traduzindo, né? Usa uma coroa de ouro, mas nem assim consegue esconder o ferro. Não perde a escravidão, a infâmia, mesmo que se desminta com a nobreza do sujeito. Os vícios podem ser realçados, mas são realces, apenas realces. Alguns veem que determinado herói deve ter determinado defeito, mas não veem que não foi o herói, que ele não se tornou herói devido àquilo. O exemplo superior é tão persuasivo que faz os outros imitarem até a sua feiura. Interessante, hein? A adulação imita até mesmo um rosto feio, sem dar-se conta de que aquilo que na grandeza se dissimula, na baixeza é totalmente execrado. Fantástico, né? Podia encerrar aqui o vídeo, mas não, vamos dar mais uma pedaladinha aqui. Então, diante disso, como que eu faço para ver os meus defeitos com esse texto incrível, né? E como que eu faço para externar os meus defeitos diante dessa sabedoria aqui? É assim. Tem uma história que é assim, ó. O camarada ele tinha um burro, né? E ele queria vender esse burro. Então ele morava num ciclo de fazendas e nessas fazendas eles todo final de mês eles se reuniam os fazendeiros para comemorar a colheita, a plantação. E estava passando uma época muito difícil nessa plantação. Não estava tendo chuva, sol no tempo exato lá, enfim. Então as plantações não estavam dando resultado. Por isso os fazendeiros se reuniam, porque era algo já ritualístico deles, mas não tinham o que comemorar. Mas tinha um fazendeiro que comemorava, mesmo na crise. E um dia o cara chegou lá e falou: que cara que tá comemorando aí, meu? Um outro fazendeiro perguntou para ele, né? O que você tá comemorando aí? Não tá tendo plantação, não tá tendo colheita, não tá tendo nada, você tá comemorando o quê? Ele falou: cara, é o seguinte, estou feliz porque eu tenho um burro em casa e esse burro é sensacional. Eu ensinei esse burro a lavar a louça e ensinei esse burro a limpar a casa. E o burro lava a louça e limpa a casa. Esse cara xarope, não deu atenção para ele. E ele falou: e eu já dispensei os meus funcionários, as minhas empregadas domésticas, eu não tenho mais, foi uma economia para mim. Tudo bem, o cara não lhe deu atenção para ele foi embora, passou o outro mês, o cara continuou alegre, ele perguntou: e aí, o que você está alegre? Lembra do burro que eu te falei? O burro que eu te falei, além de limpar a louça, limpar a casa, agora ele planta e colhe para mim. Por mais que a crise da colheita não está tendo, mas ele está plantando e está colhendo um pouquinho para mim. Então eu dispensei os funcionários nessa crise que não está tendo colheita, foi fantástica. Por quê? Porque eu não tenho gasto com mão de obra. O cara falou: esse cara é maluco, não dá atenção para ele. Passou um outro mês, o cara continuou feliz, foi falar com ele: e aí, como é que você tá? Tô ótimo. Além do burro agora limpar a casa, fazer a colheita para mim, ele cuida dos outros animais. O cara falou: cuidar dos outros animais? Então eu dispensei todo mundo na fazenda. Ninguém mais cuida de animal. Eu não pago mais funcionário, ele tá me dando um lucro incrível. Tudo bem, o cara achou que ele era xarope mais uma vez, foi embora. No outro mês se reuniram, o cara tava triste, o dono do burro. O cara: por que você tá triste? Ele falou: porque é o seguinte, lembra do burro que eu tô te falando? Lembro. O burro é o seguinte, o burro tá sensacional, cara, só que eu tô com um problema familiar, um problema grave de doença, e eu preciso vender esse burro. E eu não quero porque esse burro, ele é algo precioso para mim, eu gosto muito dele, né? E o cara fala assim: beleza, tudo bem,
O cara já cresceu o olho, porque nos últimos meses o cara fez uma propaganda incrível desse burro. Ele falou, eu quero vender esse burro para alguém próximo, alguém que tá nas fazendas aqui próximo a minha, porque eu posso visitar ele, porque eu gosto muito desse burro, sabe? E eu não queria vender. O cara falou, eu compro. Já cresceu o olho, né? Eu compro. Quanto você quer? Tanto, então, pagou à vista. Beleza, negócio feito. No outro mês, eles se reuniram nas fazendas e o cara tava lá, o dono do burro. E o cara foi falar com ele, falou, cara, e aí? Você me enganou? Você me deu um burro pra mim? Mas por que eu te enganei? Porque o burro não faz nada, só come e faz suas necessidades fisiológicas, não faz mais nada além disso. O cara falou assim, olha, não fale mal do seu produto, senão nunca ninguém vai comprar esse produto de você. Fim da história. Né? Moral da história agora. Né? Se eu falo mal de mim mesmo, se eu sou uma pessoa que me autodenigro, evidentemente eu não terei credibilidade do outro, ok? E se eu falo mal do meu produto, se eu não acredito no meu produto, o outro também não vai acreditar. Esse é o princípio básico das relações humanas. No entanto, eu não preciso viver essa vida de faz de conta das redes sociais. Na verdade, não preciso viver essa vida de faz de conta. Então, a grande medida aristotélica entre essa historinha que eu contei para vocês, né, que na verdade é a justa medida aristotélica, né, e entre esse dilema que nós vivemos de viver postar vidas e mostrar vidas que não são reais, só de perfeccionismo, essa justa medida aristotélica, achar o meio termo do caminho, é o que esse livro fala aqui. É esse princípio de sabedoria. Né? Eu, evidentemente, tenho problemas, mas não preciso ficar também cantando e gritando aos sete cantos do mundo. Não preciso ficar também maquiando e passando uma visão de perfeccionismo, porque quanto mais eu mostro uma característica, é o contrário. Então, simplesmente eu tenho que reconhecer os meus defeitos e assim melhorá-los. Isso é sabedoria. Então, eu tenho um defeito, por exemplo, que eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir. Eu sou um cara que gosta muito de dormir. Se depender, eu fico 12 horas dormindo. Eu, Carveira Martins, isso é um defeito meu, né? Mas eu não posso dormir porque eu tenho que estudar, eu faço outra faculdade, tenho minha família, passei bem concurso, tenho a polícia, atendo pacientes. Então é uma vida muito corrida, mas se depender, cara, eu fico barando a cama para dormir, mas não posso. Então, para levantar de manhã, para mim, é uma tortura, cara. Se eu por te deixar, eu fico até 4 horas da tarde dormindo. Não posso, tenho minhas obrigações. Não posso, né? No entanto, se eu fico falando para todo mundo, olha, eu gosto de dormir, todo mundo, eu só gosto de dormir, qual que é a característica que as pessoas vão ver de mim? Ah, e você, qual é o seu defeito? Cara, eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir. Eu gosto de deixar, eu fico na cama o dia inteiro. Quando eu falo isso, o que a pessoa sente? Que eu sou um vagabundo. Eu estou passando a imagem de alguém vagabundo, né? Isso é inconsciente. Posso não concordar, mas estou passando essa imagem, ok? Agora, quando eu falo para a pessoa assim, olha, eu gosto muito de dormir, mas as minhas obrigações não deixam. Né? Então eu tenho que acordar cedo todo dia, acordo por volta das 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, por mais que eu não goste, mas eu acordo porque eu tenho as minhas obrigações da vida e eu vou executando elas. Mas se pudesse eu dormir, mas eu estou tentando melhorar. Falei um defeito, falei a possibilidade de reconhecimento de defeito e falei o reconhecimento desse defeito. Percebe como que é assim? É o que o livro nos ensina. O livro nos ensina que a gente tem que ter consciência dos defeitos, perceber os defeitos, ter essa relação intrapessoal, uma relação minha comigo mesmo, se perceber como ser humano, qualidades e defeitos, e neste momento eu conseguir mostrar para o mundo e fazer características que eu possa se desenvolver para ser um ser humano melhor. Essa é a grande jogada do livro e essa é a grande jogada da vida. Se perceber, e quando você falar um defeito, porque não tem problema nenhum você falar, você também mostrar que está sempre à procura do desenvolvimento humano. Essa é a sabedoria. Falar um defeito e morrer no próprio defeito é autocondenação. Falar que não tem defeito, que você é perfeitinho, que você é um ser humano transcendental, uma emanação de Deus, vamos dizer assim, né? Falar dessa forma é mentir descaradamente, porque todo ser humano tem defeito, todo mundo tem defeito. A grande justa medida aristotélica é saber lidar com um defeito, com a melhora, com o auto-reconhecimento e saber lidar com esse defeito enquanto você não melhora. Enquanto eu não melhoro,
ainda sinto sono para dormir, eu vou seguir minhas obrigações. Por mais que é um defeito, eu não paro minha vida. Eu trabalho, estudo cedo, acordo para cuidar da minha família, para sair com a minha filha, sem problema nenhum. Por mais que eu ainda goste de dormir cedo, eu vou passando por cima dele, ainda que seja um defeito. Ok? É isso. Espero que tenha entendido. Sucesso, motivação e conquista na vida. Dê um like no canal, se inscreva, ative o sininho e indique o vídeo. Tá bom? Um beijo no coração. Falou, pessoal!